Alô galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai falar um pouquinho sobre a República Populista. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, porque isso é fundamental. Ativa o sininho, tá? Dá essa moralzinha aí pra gente e também dá essa chuva de like, porque isso faz com que nós continuemos com o nosso trabalho. Valeu galerinha! O que é que acontece? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, desse processo que o Brasil, né, passou. Como eu estava falando, hoje nós vamos falar, sim, sobre a República Populista, um período que está compreendido dentro da história do Brasil entre 1946 e 1964. Então, se você está a fim de conhecer mais um pouquinho sobre essa República Populista, não esquece de ver esse vídeo até o final e dar esse like para nós. Valeu, galera! Bem, sem mais delongas, na verdade, o seguinte, essa República Populista no Brasil, ela aconteceu depois da Segunda Grande Guerra Mundial, onde, né, houve uma necessidade ali de se optar entre os Estados Unidos, a política capitalista, e entre a União Soviética, a política socialista. Logicamente, como nós bem sabemos, o Brasil se associou aos Estados Unidos da América, tá certo? Mesmo depois do que a gente sabe, a gente já também viu aqui em vídeos passados, né, aquele movimento no final ali do governo de Vargas, da era Vargas, do queremismo, né, Vargas teve que renunciar ao cargo de presidente da República, mas, logicamente, apoiou o governo de Dutra. Então, assim, eu também tenho um vídeo que fala sobre esse governo de Dutra, então é interessante que vocês assistam para relembrar alguns pontos importantes, o que eu vou falar aqui bem rapidamente. No governo de Dutra, que foi de 1946 até 1950, nós temos ali o processo de redemocratização. Lembrar que o Brasil saía de uma ditadura militar, saía de uma ditadura civil, não era uma ditadura militar, certo? Que se iniciou a partir de 1937, que nós chamamos de Estado Novo. Então era necessário fazer uma nova Constituição, tanto é que nós fizemos essa Constituição em 1946, uma Constituição de modelo democrata, né, liberal, de democracia liberal, apoiada também nesse ideário norte-americano ou estadunidense. Características do governo do Dutra que a gente poderia destacar. Como eu já falei, existe um vídeo no nosso canal que fala especificamente só sobre o governo de Dutra, por isso eu estou falando rapidamente para a gente entender o que aconteceu no retorno de Getúlio Vargas, ou seja, no segundo mandato presidencial de Getúlio Vargas, beleza? Abertura do capital estrangeiro, né? Há quem chame também o governo de Dutra de entreguista, porque na verdade nós saímos de 15 anos de uma política getulista, de uma política varguista, e o próximo, né, o sucessor de Vargas, passa a abrir o mercado brasileiro para o capital estrangeiro, então daí a questão do entreguismo, tá? O posicionamento ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria, como eu bem falei, né, depois da Segunda Guerra Mundial, essas duas potências que lideraram aí os países aliados, ou seja, Estados Unidos e União Soviética, né, faziam com que os países meio que tivessem que optar pelo capitalismo ou pelo socialismo. Logicamente que o Brasil optou pelo capitalismo estadunidense, beleza? Abandono da política nacional desenvolvimentista, né, até porque entre 1930 e 1945 nós temos essa política que vai enfatizar muito, que vai priorizar, poderia até dizer sim, esse capital nacional e o desenvolvimento principalmente dessa indústria de base, e o resultado disso, na verdade, faz com que o Brasil torne-se dependente econômico dos Estados Unidos. Mas, né, Getúlio Dornelas Vargas nunca saiu do cenário político, mesmo sabendo que teve que renunciar em 1945 por várias pressões, inclusive pressões externas, né? Pressões dos norte-americanos que tinham o Brasil como aliado, mas na verdade o Brasil passava por um processo aqui de ditadura, uma ditadura civil que era imposta por Vargas. E aí Vargas renuncia, beleza.
caracterizei alguns pontos importantes do governo de Eurico Gaspar Dutra. E em 1950 houve mais uma vez outra eleição, agora com o modelo democrático, com a nova Constituição de 1946, e Vargas vai ali pelo cantinho e se candidata, né? Não muito diferente, o povo gostava muito de Getúlio Vargas, ele tinha feito muito, principalmente naquelas ideias trabalhistas, no que nós chamamos de trabalhismo, e Vargas voltou ao poder a partir de 1951. Tá? A volta do poder ao poder eleito pelo povo faz um governo marcado pelo nacionalismo. Então Vargas começa a implementar, começa a reaplicar esse nacionalismo no Brasil. Contudo, é importante frisar que o Brasil não era mais o mesmo deixado por Vargas em 45. Nós tivemos ali várias mudanças políticas e também principalmente na economia, que vai fazer com que Vargas pegue um Brasil completamente distinto. Mas mesmo assim nós tivemos a retomada do fortalecimento do Estado, a criação da Petrobras, a criação da Eletrobras e também do BNDES. Tá? O trabalhismo teve um determinado momento ali que, meio de um momento de euforia, um momento de, desorganização, ou talvez uma pressão que sofrera naquele momento, e Vargas vai instituir 100% de aumento no salário mínimo. Naquele momento que a gente estava como ministro do Trabalho, foi João Goulart, e aí João Goulart teve que inclusive ser afastado, porque foi uma situação muito complicada. O populismo, campanha "o petróleo é nosso", para conseguir aprovar ou aprovação da criação da Petrobras. Na verdade, Vargas é o criador dessa grande estatal, que infelizmente muito conhecida no mundo, mas que ficou muito ainda mais conhecida, se é que a gente pode falar assim, depois desse escândalo de corrupção aí envolvendo aí vários partidos, vários políticos, vários empresários, vários lobistas, como nós chamamos, e nós temos aí a Operação Lava Jato, que se iniciou e ninguém sabe quando ela terminará, porque ela tem várias e várias fases e ainda está correndo na Justiça Federal, beleza? Sofreu oposição por setores ligados ao capital estrangeiro e também dos empresários nacionais, Forte atuação da UDN. A UDN era um partido oposicionista a Vargas, que nós temos ali uma figura marcante, que era o presidente da UDN, era um grande opositor a Vargas, que era Carlos Lacerda. Então, por que ele sofreu a pressão desses empresários? Porque à medida que Dutra entrou no poder, abriu-se possibilidade para o capital estrangeiro, e quando Vargas volta ao poder a partir de 51, ele vai tentar estancar isso aí, ele vai tentar diminuir. Então, logicamente, ele vai sofrer pressão desses empresários e também desse capital estrangeiro. Consequentemente, essa pressão vinha principalmente do Tio Sam, ou seja, vinha principalmente dos Estados Unidos. E para piorar a situação ainda de Vargas, que já sofria pressão externa, que já sofria pressão dos políticos, pressão da oposição, representada ou chefiada aí por Carlos Lacerda, houve um atentado na Rua Toneleiros, onde atentaram a vida de Carlos Lacerda. Na oportunidade não conseguiram lograr êxito, Carlos Lacerda não foi nem muito menos ferido, nem morto, mas morreu lá um dos seus seguranças, que era um representante das Forças Armadas, e isso deu uma repercussão muito negativa para Vargas, porque há quem diga que um dos caras que estava tentando matar Carlos Lacerda, ou que organizou esse atentado na Rua Toneleiro, foi exatamente um dos seguranças particulares de Vargas. Então isso fez com que a imagem de Vargas ficasse mais ainda impopular, mais ainda complicada, toda essa situação. E quando chega no dia 24 de agosto de 1954, vem a notícia que Vargas havia cometido suicídio. Então Vargas saía, deixava a vida para entrar para a história. Então, o suicídio de Vargas, que vai acabar com esse desfecho populista, pelo
pelo menos do getulismo, né? Pelo menos como representante, tendo como representante Getúlio Dornelas Vargas, e aí quem vai assumir o poder até que se organize uma nova, né, eleição é Café Filho, e como nós vamos ver nos próximos vídeos, quem vai assumir o poder da presidência é JK, ou seja, Juscelino Kubitschek. Beleza, galerinha? Fica aí algumas explicações, pontos importantes para que a gente possa perceber ou entender, né, ou reentender a retomada de Getúlio Vargas no poder, né, com pontos políticos, com pontos econômicos que vão ser importantes nesse contexto de Brasil, nesse contexto de república populista. Valeu, galerinha. Se você gostou do vídeo, dá esse like aí, massa. Beijo do gordo pra vocês e até o próximo vídeo. Fui, galera!